O que podemos aprender com o caso Larissa Manoela? Eu tinha me determinado a não comentar nada sobre esse assunto, não me manifestar. Afinal de contas, já tem gente demais falando sobre isso, dando opinião, julgando a situação, e a gente não está lá vivendo a vida deles, na pele deles, para saber o que de fato está acontecendo. Porém, me ocorreu que tem um ponto importante sobre o qual ninguém está falando. E é sobre isso que eu vim aqui falar, e sobre isso que eu convido cada um de vocês a pensar, que é sobre as famílias. Nós temos a tendência a idealizarmos as famílias, acharmos que as famílias são sempre maravilhosas, acolhedoras, perfeitas, inclusive. Eu sempre brinco que é o mito da Sagrada Família. Só que, gente, família é composta por seres humanos e, como tal, imperfeitos. E se os seres humanos que compõem as famílias são imperfeitos, por que motivos as famílias seriam perfeitas? Não. Em geral, as famílias são compostas por um grupo de pessoas que têm como objetivos cuidar uns dos outros, se manter coesas, ter o amor permeando as relações, mas toda regra tem exceções. E é essa exceção que eu venho trazer aqui. Mostrar que assim como tem pessoas que têm defeitos, problemas, que são emocionalmente doentes ou incapacitadas a esse vínculo genuíno que a gente imagina, bom, as famílias que são compostas por essas pessoas também podem ser assim. E por que falar sobre isso? Porque dessas famílias provém frutos, provém os filhos. E muitas vezes eu vejo acontecer situações de filhos criados nessas famílias que vêm deste ambiente que sim, o seio de uma família pode ser tóxico, pode ser emocionalmente destrutivo. Em primeiro lugar, uma criança que cresce nesse ambiente, para ela, mesmo que ela se sinta desqualificada, explorada, que é como parece nesse caso, diminuída, né, agredida muitas vezes, ou fisicamente ou verbalmente, dentro das famílias existe sim muitos ataques emocionais, psicológicos, esse tipo de agressão. E isso prejudica o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente ou desse futuro adulto. E o que acontece? Em primeiro lugar, as crianças que crescem nesse meio, bem, elas não se dão conta que isso é doentio. Elas sentem que este é o mundo que elas conhecem e que é assim. Então, se a minha família de alguma forma me maltrata, eu acho que isso é normal e que o mundo pode me maltratar. Afinal de contas, foi isso que eu aprendi em casa. E essa marca, esse registro pode se perpetuar nessa criança. Esse é um dos dados. Outro dos dados é, para uma criança pequena, os pais sempre são os heróis. Elas nunca vão achar que os pais são errados, que os pais não estão fazendo a coisa certa. Ainda mais criança em idade ou pré-escolar, ou que não convive com muita gente, é aquilo que ela conhece de mundo. E aí o que acontece? Muito bem, se meus pais me xingam, dizem que eu sou errado, me desqualificam sempre, eu sou isso mesmo que eles falaram, porque errada sou eu. Papai e mamãe, que são gente grande, estão lá em cima, eles não erram, são super-heróis. E aí vai afetando a autoestima, a formação
a constituição dessa pessoinha que vem vindo, que vem se formando. Mas tem um outro ponto que é fora da família. E é sobre isso que eu gostaria de alertar. Quando esta criança começa a conviver com outras crianças, com outras famílias, vai na casa dos coleguinhas, faz os trabalhos escolares, vai em aniversários, enfim, em diversas situações, ela percebe, começa a acender uma luzinha de que algo não é bem assim como ela aprendeu, ou, nossa, existem famílias diferentes da minha. Olha a casa da fulaninha, que legal. Olha como a fulaninha é bem tratada. Ou vai reforçar, então sou eu que sou errada mesmo, ou ela começa a surgir, a formar uma sementinha da dúvida. Será que isso que acontece na minha casa é para ser desse jeito mesmo? E a partir daí essa criança vai crescendo, vai virando adolescente. E aí, gente, o adolescente começa a se dar conta, por natureza a adolescência faz de individuação, de questionamento dos pais. Então esse adolescente fica nesse misto de olhar, enxergar que algo tem errado, mas ao mesmo tempo esse conflito interno, mas sempre fui eu o problema, e conviver com mais gente, ser mais questionador. E na adolescência, muitas vezes, eu não estou falando de casos de agressões físicas que, por exemplo, escolas identificam, tem que denunciar, tem que chamar a atenção. Eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando do que não é perceptível a olho nu. O que a gente, ouvindo muitas vezes de um adolescente, tem muita gente que fica na dúvida do que se trata, ouvindo uma criança. Mas esse adolescente que começa a questionar, começa a se dar conta. Tem alguma coisa errada na minha casa. E às vezes pode até ser que peça ajuda para avós ou comente com coleguinhas, professores, mas o que acontece? Em função da nossa tendência de acharmos que as famílias são sempre protetoras, que as famílias são sempre acolhedoras, que não existem pais que façam abusos emocionais, muitas vezes quem é julgado de ingrato, de não reconhecer, que ouve frases como tu tem que ter mais paciência com a tua mãe, tu tem que ser mais generoso com o teu pai. E essa criança ou esse adolescente que está pedindo ajuda se sente ainda mais perdido e se sente pior, porque, poxa vida, o mundo está confirmando que o errado sou eu. Gente, quando a gente vai pesquisar pais ou mães com transtorno de personalidade narcisista, que é um transtorno grave, eu tô pegando isso como exemplo, de que esse ser humano pode ser muito legal, muito simpático com todos à volta, passa uma imagem para o mundo de alguém feliz, amoroso, né? Uma imagem de muitas vezes um grande ser humano, só que dentro de casa costuma olhar os filhos, a família como posse sua e não como ser humano. Como posse a serviço das suas vontades, seus desejos, suas necessidades. E o oposto do que faz na rua, ele faz em casa com a família, ou ela faz em casa com a família, que é desqualificar, maltratar, ser egoísta, não cuida, mas quer que os filhos cuidem, os filhos sirvam, desqualifica porque é só o meu umbigo que precisa ser visto. Então, vocês vejam bem, eu peguei esse exemplo para mostrar uma diferença gritante de papel na rua e em casa. Agora, vocês imaginem, um filho, uma filha que cresce num ambiente desses, né, vai pedir ajuda e tem uma família, que geralmente as famílias da rua para fora, a imagem é do mito que eu falei antes da Sagrada Família. Mas dentro de casa, vive nessa situação de estresse, de abusos emocionais, de desqualificação. O que acontece? Essa criança ou esse adolescente, quando sai, ele se sente ainda mais desamparado.
porque além do que sofre, do que passa de desqualificação em casa, o seu pedido de ajuda